Então vamos entrar aí na nossa transformada de Fourier, tá ok? Hoje a gente já vai trabalhar em cima da transformada propriamente dita, tá ok? A gente só vai fazer uma introdução aqui, passando da série de Fourier exponencial para a transformada de Fourier, tá ok? Então vamos lá. Primeiro a definição, né? O que é a transformada de Fourier, né? O que a gente já viu até agora? A gente não falou nada de transformada, só falou de série, né? Então, a gente já viu, né, que a gente pegando uma função periódica, na verdade aqui está errado, né? Esse não aqui está errado, desculpa. Então, o que a gente já viu? A gente já viu que uma função periódica, né, qualquer, pode ser representado por uma série de Fourier, tá ok? O que acontece se a função for não periódica, né? O que acontece se ela não for periódica, né? Ela, a princípio, não pode ser usada a série de Fourier, tá? Então, tem várias funções que a gente quer, por exemplo, representar de uma forma que seria interessante, porque, só lembrando, porque a série de Fourier é interessante, que a gente pode usar ela, né, para representar funções que são complexas, como soma de senos. Aí, por exemplo, a gente pode, exemplo que tem, eu não fiz na aplicação, quando a gente mostrou a teoria de série de Fourier, mas um exemplo que eu falei é você pegar, por exemplo, uma onda quadrada qualquer, né, um pulso retangular, né, se você pudesse representar ele, se ele for periódico, você pode representar ele como uma soma de senos, né, de várias frequências. E aí o que você pode fazer? Usando o princípio da superposição, você pode usar análise fasorial, por exemplo, para resolver um circuito, tá? Mas se for um pulso só, como é que você vai fazer? Que era o que justamente acontecia lá nos circuitos. Usa Laplace. Tudo bem, pode usar Laplace. Mas se você quiser usar Fourier, se de repente é mais interessante usar Fourier, né? Então, o que acontece? A gente não pode trabalhar se não for uma função periódica para transformar essa função, que no caso é periódica, numa soma, né, de senoides, né? Então, a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver o que o Fourier pensou para poder resolver esse problema, né? Como apareceu a transformada de Fourier? Ela, na verdade, foi uma continuação da série. Ele fez simplesmente tomou apenas um caminho matemático para poder fazer a aproximação da série de Fourier por uma outra coisa que ele chamou de transformada de Fourier. Por que ele chamou de transformada? Porque normalmente quando trabalha com somas, né, discretas é série, né? Quando você tem uma soma contínua, que no caso são integrais, o pessoal chama de transformadas. Inclusive, esse nome transformadas são chamadas também de transformadas integrais. Vocês vão ver isso, tá? O que a gente vai fazer, basicamente, é transformar, né, uma coisa que a gente já viu, né? Como a gente já viu? A gente já fez essa transformação. Domínio do tempo no domínio da frequência. Quando é que a gente já viu isso? Quando a gente trabalhou com transformada de Laplace, exatamente. Tá? Aliás, eu quando falei da transformada de Laplace, eu falei, olha, a transformada de Laplace pode ser considerada um tipo de transformada de Fourier, né, simplificada. Por quê? Porque no caso de Laplace, a gente faz uma transformação do tempo numa variável complexa, que é S, que é um sigma mais J ômega, tá? E no caso de Fourier, o que a gente vai fazer é fazer a transformação do tempo numa variável ômega, ou se a gente pode colocar também J ômega, tá? Porque você fala, por que colocar J ômega? Porque justamente aparece esse J ômega, mas o correto é falar em ômega, né? Porque J é conhecido, não é variável, tá? Ok? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a transformada de Fourier é uma simplificação da transformada de Laplace, é só tirar o sigma. Ou, o que muita gente fala é que a transformada de Laplace é uma transformada de Fourier com um termo a mais. Como assim com um termo a mais? Se vocês lembrarem, né, a transformada de Laplace
de uma função do tempo é igual a integral, né? Só que aqui eu vou botar ela bilateral, para ficar bem parecida com a transformada de Fourier. A gente sabe que a transformada de Laplace que a gente usou era unilateral, começava no zero, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, começando em menos infinito até mais infinito, de f de t e elevado a menos st dt, né? Integrando no tempo, vai dar uma coisa que é na frequência, é um fzão de s, tá? Se esse s aqui é um sigma mais j ômega, o que vai acontecer? Você pode colocar e elevado a menos st, vai ser igual a e elevado a menos sigma mais j ômega t. E aí você pode escrever assim, e elevado a menos sigma t vezes e elevado a menos j ômega t. Então, você pode dizer também que a transformada de Laplace, né, é a transformada de Fourier da função original, né, que é f de t, multiplicado por esse e elevado a menos sigma t. Por quê? Porque a transformada de Fourier, por definição, é dada por isso aqui, ó. F de t, né? Fourier de t é a integral de menos infinito até mais infinito de f de t e elevado a menos j ômega t dt, tá? É bem parecido com a transformada de Laplace, tá? Como é que a gente chegou nisso? Vamos lá, a gente vai chegar lá, tá ok? A gente vai chegar lá. Então vamos lá, né? Como é que a gente chega lá? Vamos fazer, como eu falei, eu vou usar a transformada de Laplace como se fosse o limite da série de Fourier. Como assim? A série de Fourier não serve para sinais não periódicos. Então não posso usar série de Fourier por um pulso retangular como esse que vocês estão vendo aqui. Ó. Aqui tem um pulso retangular, né? Se eu quisesse fazer a série de Fourier dele, eu não podia. Por que eu não podia? Porque ele não é periódico, tá? Aí eu fiz o seguinte, vou pegar o mesmo pulso retangular, que tem uma largura tal, tá aqui, ó. A largura é tal e a amplitude dele, o tamanho é A, tá? E vou criar um sinal periódico com esse pulso. Como você vai fazer isso, Abel? Eu vou repetir ele de tempos em tempos, né? Ó, fiz a mesma coisa, né? Sinal periódico. Como assim esse sinal é periódico? Tem período t, ó. Ele está aqui, vai de 0 até tal, e tem tamanho A. Beleza. Aí você vai lá, tempo t grande depois, você repete ele. Certo? Tempo 2t grande, quer dizer, você vai continuar a fazer o sinal. Tá legal? O que você vai fazer? Então vamos supor que esse P de t é uma função que é, no caso, um pulso retangular, e vamos supor que esse f de t aqui, ó, é o P de t, né, periódico. Né, de período t, certo? O que vai acontecer? Né? Se eu pegar essa função f de t, que eu acabei de criar, que é o P de t periódico, e eu fizer com que esse t tenda a mais infinito, né? Ok? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter a função P de t pura. Por quê? Porque, na verdade, ela não vai se repetir, né? O período é tendendo a infinito, ela não se repete, certo? Então, essa é uma maneira de imaginar, né, o sinal P de t como sendo um sinal periódico que não é periódico, tá certo? É um sinal que não se repete, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora e vai ver o que acontece, né, quando eu pego e faço a série de Fourier exponencial do f de t. Vamos achar a série
de Fourier exponencial. Por que exponencial? Porque eu quero, né? Se fosse, eu poderia achar, por exemplo, a de senos e cossenos, mas eu quero a exponencial porque vai levar numa expressão mais compacta. Lembra, a série de senos e cossenos, ela é um somatório que vai de n igual a 1 até infinito, né? Isso me atrapalha um pouco, certo? A série de Fourier exponencial, a gente viu, ela começa em menos infinito até mais infinito, os n's, tá certo? Isso ajuda, tá ligado? Então eu vou achar essa exponencial de f de t. E aí quando eu achar essa série exponencial, o que vai acontecer quando eu for calcular essa série exponencial de f de t? Eu tenho que encontrar, por exemplo, o f0, que é a frequência fundamental, que é 1 sobre t. E a gente sabe que o ômega zero vai ser o quê? Vai ser 2π sobre t, tá? O que vai acontecer quando esse t tender a infinito? Esse ômega zero, a princípio, vai tender a zero, né? Ok? Então a gente vai ver isso aqui, vai ver como é que funciona. Só que, na verdade, vai tender a zero, mas vai ter uns n's ali, né? Tá certo? E aí esse n também vai tender a infinito. Então como é que fica? Vamos ver, tá? Então olha só, aqui ó, eu não vou fazer o desenvolvimento disso, tá? Porém, se eu calcular, né, essa... Aliás, eu acho que a gente já fez, na verdade, essa série de Fourier. Até vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que a gente já fez sim. Não dessa propriamente dita, né, dessa aqui com t igual a 1 e amplitude A igual a 10, por exemplo, que é o que ele usou aqui, né, e a largura de pulso sendo 0,2, né? Vamos ver o que a gente fez aqui. A gente fez uma parecida, mas você pode substituir os valores. Como assim? Só vim aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente não fez a exponencial, né? A gente fez a de senos e cossenos. Não é isso? Não fez. Aí teria que fazer aqui uma adaptação para poder fazer a exponencial. Podia ter feito, tá? Devia ter feito, inclusive. É que, na verdade, quando eu não queria perder muito tempo, né? Mas não fez não, realmente não fez. A gente só fez a de senos e cossenos. Até poderia fazer aqui, a gente sabe que a gente pode encontrar o C de n em função do A de n e do B de n, né? Lembra que de senos e cossenos o A de n era 0, né? O B de n é que mudava, a gente podia encontrar lá a série. Vou fazer isso não, para não perder tempo aqui também, porque não é essencial falar sobre isso agora. Tá? Então vamos lá. O importante é mostrar o seguinte, ó, se eu pegar, né, então, e fizer a série de Fourier, né, para essa forma de onda aqui, quando eu estiver trabalhando com o tal igual a 0,2, né, e o período t igual a 1, né, essa amplitude aqui é 10, tá? Esse tamanho aqui é 10, certo? Olha o que acontece, eu tenho esse seguinte espectro de frequências. Notem que eu coloquei aqui em função de hertz. Isso aqui a gente pode colocar em função de hertz, pode colocar em função de radianos por segundo, é só multiplicar por 2π, certo? Mas acreditem, vai dar um espectro assim, né? Na verdade, vocês têm que lembrar o seguinte, ó, que apesar de estar desenhado assim, o que é, na verdade, o gráfico disso aqui? É um ponto aqui, é um outro ponto aqui, é um outro ponto aqui, é um outro ponto aqui, e assim por diante. Essas barrinhas estão aí só para o ponto não ficar solto, digamos assim, no espaço. Está entendendo o que eu estou falando? Tá? Esse é o tamanho, que são valores discretos. Então, por isso tem essas barrinhas aí. São valores discretos. Como assim? Para uma frequência 0, para a frequência 1, para a frequência 2, para a frequência 3, e assim por diante. Tá certo? Ok? Então, para cada uma dessas frequências, né? E lembra, porque as frequências na série de Fourier são discretas, não é? N vezes ômega zero, então não tem aquilo lá, o N ômega zero, então é 1 vezes ômega zero, 2 vezes ômega zero. Ah, mas ômega zero é 2π F0, não tem problema, então é N vezes 2π vezes F0 para a frequência de 1 Hz e assim por diante. Tá ok? Legal? Beleza, aí você faz o seguinte, em vez de usar t igual a 1,
Você vem e usa T, né? Faz a mesma coisa, só que você bota T igual a 2. Você dobra o período. Olha o que acontece. Notem que a amplitude aqui, ó, ela diminui desse cara aqui de 2 para 1. Tá? Notem que agora, né? Vocês têm que acreditar. Não vou fazer perder um tempão fazendo esses gráficos e fazendo esses cálculos. Mas o que está acontecendo? Até faz sentido, né? Se você começar a aumentar o período, né? O que vai acontecer é justamente esse intervalo aqui, ó, está aqui entre um e outro, vai diminuir, pô. Não é isso? Você não está aumentando o período? Não é ômega zero, né? Não é 2π sobre ômega zero? Né? Você está aumentando o período, 2π sobre ômega zero não, 2π sobre t, você está aumentando o t, o ômega zero está diminuindo, certo? A distância. Se você colocar 10, cara, olha o que acontece. Basicamente, o que você tem aqui, está notando o que está acontecendo? Você está diminuindo o espaço e esse negócio que é discreto está tendendo a ficar o quê? Contínuo, né? Tá vendo? Isso aqui vai ficar, né? Se você colocar t igual a 100, você não vai conseguir nem desenhar um pontinho do lado do outro, certo? E as frequências, né? Os n ômega zero, né? Vão ficar como se fosse o mais próximo um do outro, tá legal? E aí, né? O que você tem, né? Vamos lá, se a gente fosse escrever a forma exponencial da série de Fourier de f de t, a gente viu na aula passada, é o quê? É essa aqui, ó. F de t é igual a um somatório de n igual a menos infinito até mais infinito, de Cn elevado a mais Jn ômega 0t. Isso a gente viu na aula passada. Isso aqui é o que? É expressando, né, a minha função f de t numa série de Fourier exponencial. Legal? Como é que a gente descobre isso? Se eu pedisse para vocês, como é que vocês têm que calcular a série de Fourier disso aqui? Né? Onde isso aqui vale 10, isso aqui vale, por exemplo, 1, isso aqui vale 10. Como é que vocês fariam? Né? Vocês teriam que pegar e fazer o quê? Você tem que definir essa função f de t aqui, né? Você faria o quê? O que tem que ser feito? Você tem que calcular o Cn, né? Se lá na série de Fourier trigonométrica você tem que calcular o AN e o BN, na série de Fourier exponencial você só precisa calcular o Cn. Só que esse Cn, a gente lembra, na série de Fourier exponencial, ele tem valores positivos e negativos, certo? Tem o C menos N, digamos assim, certo? Então, o que você teria que fazer? Você teria que pegar essa função f de t aqui, colocar nessa equação aqui. Essa equação é o quê? É a equação que me dá os CNs, certo? É a equação que me dá os CNs. E aí você, para t igual a 10, você colocaria t igual a 10 aqui, seria uma integral de menos 5 até mais 5, né? De f de t elevado a j, menos jn, ômega 0 seria 2π sobre t, certo? Ou seja, 2π sobre 10, certo? E o f de t? O f de t seria seria o valor, né? Vamos supor que como o período aqui é 10, certo? Ele está fazendo uma integral de menos 5 até mais 5, certo? O f de t aqui não vai existir, né? Nem de menos 5 até, vamos supor que aqui fosse 0, né? Nem de menos 5 até 0, nem de 0 até mais 5. Ela só vai existir de 0 até 1. Então, essa integral aqui depois ia virar uma integral de 0 a 1, e aí você fazia os cálculos. Ia sair o teu Cn. Tá ok? Lembram disso? Tá ok? Sim? Aqui também tem. Aí você calculou o Cn. Calculou o Cn, você volta aqui, você tem o f de t. Tá certo? Se você quiser representar essas exponenciais, o que vai acontecer? O que eu estou colocando aqui, pessoal, o que está aparecendo aqui são os CNs. Ó. Aqui é o CN, né? Para n igual a 1, aqui também é o CN, aqui também é o CN. Qual é a diferença? Que esses CNs aqui são diferentes. Por quê? Porque eu estou usando T grande diferente, ok? Meu f de t não é diferente. Legal?
Todo mundo acompanhando? Professor, por que calcula 2 vezes o seno nessa exponencial aí? Calcula 2 vezes? Não, calcula uma vez só. Você falou primeiro de 0 a 10, depois de 0 a 1. Não, eu tenho. Isso aqui não é de 0 a 10. Eu não tenho que fazer. Substitui o t igual a 10 aqui para esse exemplo que eu estou dando aqui para cá. O que vai acontecer? Vai ser 1 sobre 10, integral de menos 5 até mais 5. De quem? De f de t, e elevado a menos jn 2π sobre 10, porque é o ômega 0, certo? T dt, certo? Quem é f de t? F de t é esse aqui em cima. Vou colocar aqui numa outra cor para você ver. F de t, ela vai se repetindo, tá ok? Ela vai se repetindo de 10 em 10, não é isso? Em menos 5, ela não existe. Até 0, ela não existe. De 0 a 1, ela tem um valor, e de 1 até 5, tem outro valor que é 0. Então, na verdade, essa integral aqui é uma integral de 0 até 1, de 1, né? De 10, desculpe, que é o tamanho aqui. Não é 2 vezes, você vai calcular uma vez só. Tá? Só que tem vários n's aqui. Vai ficar em função de n's. O que eu estou falando é que esses n's aqui você não coloca só n's positivos. Você tem os n's negativos também. Você tem que ver se a função então está dentro do... Não, quando você for fazer, quando você for calcular, é que a gente não fez, a gente não fez uma exponencial na aula passada, então ele fez a integral dentro do aqui eu não preciso botar de, ele colocou aqui de menos t sobre 2 até mais t sobre 2, mas eu posso fazer isso aqui de 0 até 10 também. Não é errado não, de 0 até tanto faz. Função periódica eu começo em qualquer lugar que funcione. Tá? Aí vai ser uma integral de 0 a 1, mas uma integral de 1 a 9. Só que a integral de 0 a 1 vale 10 vezes aquilo lá, e a integral de 1 a 9 vale 0 vezes aquilo lá. Então a integral é isso. E você vai ter uma função de n. Tá? Só que lá na série de Fourier trigonométrica, aí, onde tem senos e cossenos, os n's começavam em 1 e até infinito. Na série de Fourier exponencial, os n's começam em menos infinito e terminam em infinito. Ok? Beleza. Calculei. Ó. Frequência fundamental, não sei o quê. Espaçamento entre os harmônicos. Como assim espaçamento entre os harmônicos? Né? Professor, tem como ser uma forma periódica, só que tipo, ela tem 2 sinais diferentes? Não, porque aí não, porque você não pode, aí não vai ser periódico. Não vai ser periódico. Ela tem que ser repetida, ela tem que ser igual. Eu posso fazer um negócio assim. Sim, pode, não tem problema nenhum. Isso é periódico? Seria periódico? Sim, claro que é periódico. Se você está repetindo isso aqui, ó. Aí, tipo, se fosse resolver a integral, teria que resolver. Não, aí você vai ter duas partes. Uma integral que vai ser. Você tem que definir, né? Sim. Não vai. Olha só, isso é muito complicado. A gente não vai fazer isso. Tá? Até porque a gente não precisa. Pensa bem, é duas partes, concordo, sem problema. Você pode dividir isso aqui, ó. Sempre que você puder facilitar a tua vida, facilite. Né? Isso aqui não pode ser dividido numa coisa assim, mais uma coisa assim. Sim. Né? Tudo não é linear. Eu não estou trabalhando com sistemas lineares. Então eu faço a transformada desse cara mais a transformada desse cara. Muito mais fácil. Entendeu? Depois eu somo. Tá? Mas eu posso fazer sem problema. Só que na hora de eu pegar aqui, ó, aqui eu não estou fazendo a transformada, eu não estou pegando a integral de 0 a 1, né? E mais nada. Eu pegaria uma integral de 0 a 1 do f de t, depois pegaria uma integral, sei lá, de 2 até 4, sei lá, do cara. Vai dar trabalho, né? É mais fácil fazer duas séries separadas. Mas pode, claro que pode. Tá, deixa eu apagar, ficou muita bagunça aqui. Tá? Então olha aqui, vamos lá. Está aqui a minha definição, né, da minha série de Fourier exponencial, certo? Tudo isso aqui a gente viu na aula passada, a gente fez uma, tá? A gente fez uma dessas, tá? Qual que a gente fez? A gente fez e elevado a menos t. Pode ver aí, ó. Olha aqui, vou voltar aqui para vocês verem. E elevado a t, alguma coisa assim, tá? Pois é, deixa eu pegar aqui, ó. Que eu expliquei, muita bagunça, e aí eu fiz uma aqui, tá vendo? Exatamente aqui. Eu peguei, ó, determina a expansão de série de Fourier na função periódica e elevado a t, né? É que aqui eu tava x de t, né? E eu botei f de t, tá? Aí eu fiz, simplesmente coloquei aqui, ó, integral, encontrei primeiro o C0, lembra que a gente faz o C0, por quê?
que às vezes quando você calcula só o CN e coloca N igual a zero, dá uma indeterminação. Tá? Pode acontecer, viu, pessoal? Então, às vezes faz o C0 para garantir que não vai dar problema. Tá? Né? Quando ele colocou lá no... Notem que fazer o C0 não significa que você não possa deixar dessa forma aqui, com N igual a zero incluído. Tá correto. Se botar N igual a zero aqui dentro, vai dar E elevado a zero, vai dar 1, vai dar C0. Ok? Ele está lá. Só que se você calcular esse CN aqui, isso que eu estou falando, se você quer calcular o CN, no nosso caso não teria problema. Mas se a gente tivesse calculado o CN, ó, porque a gente calculou o CN, ó, e deu o quê? Deu isso aqui, ó, deu E elevado a 2π menos 1, que multiplica 2π, entre parênteses, 1 menos JN. Se eu colocasse N igual a zero aqui, dava certinho C0. Aqui, ó, 2π, 1 menos J vezes 0, 1 menos 0, 2π. E aqui o C0 deu 2π também, deu igualzinho. Ainda bem, né? Porém, nem sempre isso pode acontecer. Pode acontecer de... você vai colocar um desse na prova? Só se for sacana, né? Mas não é. Normalmente não cai nem na prova série de Fourier, viu? Nem... Pode até cair, mas um detalhezinho, etc. Tá? Ok? Não, deixa só pro... vai nessa. Né? Se cair, tá, é matéria, né? Bom, mas o que eu falo, às vezes, é que eu não coloquei aqui, mas tem exemplos que você vai calcular o CN lá, e aí aí aparece um N vezes alguma coisa no denominador, por exemplo. Aí você bota N igual a zero, tem infinito, dá ruim, não é isso? Mas em cima, aí tem que calcular limite, é complicado, você tem que ficar fazendo exercício de limite para calcular o C0. É melhor você, de repente, encontrar direto usando a integral da função, tá? Ok, voltando lá. Então, ó, a gente está lá aqui na transformada. O que eu fiz? Eu peguei lá aquela função lá que é o pulso, né? Peguei o pulso, né? E fui calculando, tá certo? Aqui só tem uma coisa diferente. O que é diferente aqui, Abel? Vamos fazer o seguinte, ó. Qual é o espaçamento que você tem entre esses caras aqui, ó? Esse espaço aqui, né? Um é N mais 1 ômega 0. Lembra que a gente está, quando a gente coloca isso aqui, a gente não está fazendo isso aqui, ó. Presta atenção. Ó, aqui eu tenho, o que é essa, o que são isso aqui? Isso aqui não são os CNs? Quando você está pegando os CNs, quando você for escrever esse somatório, quando você for colocar, você tem os CNs, você vai escrever f de t igual a somatório de n igual a menos infinito até mais infinito, do Cn que você encontrou, e aí vai ser o quê? De e elevado a menos jn ômega 0t. Certo? Desculpe. Tá? Não é isso? Aí para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, concordam comigo? Certo? Ou seja, para n igual a 1, eu vou estar trabalhando com ômega 0. Para n igual a 2, 2 ômega 0. Certo? Para n igual a 3, 3 ômega 0. Qual é o espaçamento entre os ômega 0? O próprio ômega 0, né? N mais 1 ômega 0, menos o n ômega 0, se você pensar que é o anterior, o espaçamento é o próprio ômega 0. Tá certo? Essa é a frequência fundamental. Então, ó, o espaçamento delta ômega, o espaço que tem entre os dois é o quê? É o próprio ômega 0. Tá dando para entender? Ou seja, o espaço que tá mostrando aqui para cada um desses caras aqui, ó, entre um cara e outro aqui, é o próprio ômega 0. Tá? Por quê? Porque cada CN determina, ó, aqui a frequência é 0. Aqui a frequência é ômega 0. Aqui a frequência é 2 ômega 0. 3 ômega 0. 4 ômega 0. Ok? Assim por diante. Legal? Frequência, né? O cara devia ter colocado aqui em radianos por segundo, mas tudo bem. É só multiplicar por 2π que vai dar o radianos por segundo. Tá? O que vai acontecer aqui? Né? Quando você aumenta o t, o que vai acontecer com esse espaçamento? Cair, já viu. Ele vai diminuir bastante, tá certo? Ele vai diminuir bastante, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Esse cara não é o CN? Olha lá em cima. Vamos substituir ele aqui. Então você pode escrever o seguinte, ó, que o f de t, isso é para a gente chegar na transformada. Vocês vão ver agora já como é que a mágica que eu vou fazer aqui para chegar na transformada.
né? Isso aqui não é o CN, não é? Coloquei ele aqui dentro da fórmula. Posso fazer isso? Claro que pode. Você faz isso normalmente? Não. Por que você não faz isso normalmente? Ué, porque eu vou ficar fazendo, né? Eu falo assim, calcule a série de Fourier exponencial da função f de t. Aí você vai lá e escreve assim, ó. Não está errado, né? Não. Só que você não colocou em função, você não encontrou os CN, mas colocou direitinho o que tem que fazer, certo? Você tem que encontrar todos os CNs. Mas qual é a mágica? A mágica é justamente encontrar esses CNs de maneira que não dependa do f de t. Ah, mas ele depende do f de t, sim, mas eu quero resolver aquela integral, certo? O que eu estou fazendo aqui é simplesmente não resolvendo a integral, certo? Não resolvendo a integral, simplesmente colocando ela aqui dentro, não tem problema nenhum, não está errado isso, certo? Se eu fosse fazer, né, a minha série de Fourier exponencial, era o que eu ia fazer, só que antes de resolver, eu não vou resolver essa exponencial agora, certo? Eu acabei de ver que o espaço entre duas frequências, né, é igual à própria frequência fundamental, a gente viu isso, certo? Como a minha frequência fundamental é igual a 2π, né, sobre o período, eu posso escrever que o período, né, é igual a 2π sobre ω0. Isso a gente viu. Isso da frequência fundamental. Se chegar na frequência fundamental em Hertz, que é 1 sobre t, você chega na frequência fundamental em radianos por segundo, que é 2π sobre t, que é isso aqui, e agora eu vou substituir, né? Em vez de usar ω0 aqui, eu vou usar Δω, que eu defini ali em cima, que é a distância entre eles, certo? Que é o próprio L, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu vou usar Δω, isso aqui vai dar 2π sobre Δω, certo? Se eu colocar aqui se eu fizer o inverso disso aqui, 1 sobre t vai dar o quê? Vai dar Δω sobre 2π, certo? Então aqui, ó, substituir. Fiz uma substituição só, daqui para cá, certo? Δω sobre 2π. Legal? Tudo bem? Tranquilo? Beleza, vamos lá. E agora? Agora presta atenção. Eu tenho um somatório de integrais, né, que são multiplicadas por esse Δω aqui, e a gente sabe que esse Δω, a princípio, ele é um valor, nesse caso aqui, seria uma constante. Então, posso passar aqui para dentro. Então, esse Δω aqui eu vou passar para cá, ó. E eu vou pegar esse 2π aqui e vou passar para fora, certo? Então, vai ficar assim. Legal? O que vai acontecer agora? Olha só, se eu fizer, né, o t grande tender a mais infinito, o que vai acontecer agora? Né? Esse Δω, que é a diferença, não era o ω0 que estava ali? Que é o próprio ω0, né? O Δω, ele não vai virar um dω? Eu não estou, né, fazendo o t tender a infinito? Ele não vai virar um dω? Vai virar um dω. Sabe, o nω0, que é a frequência, tende a ficar, porque são várias. O n vezes, como o n vai tender, você vai ter um n ali, o nω0 vai ser o próprio ω, né? Porque ele vai ser o próprio valor do cara. O n tende a infinito, então vai ser o próprio ω. E esse somatório aqui, se eu fizer o t tender a infinito, vai virar o quê? Uma integral. Tá certo? E aí eu posso escrever isso aqui, ó. O que eu tinha era isso. Se transforma nisso aqui, tá? Aí olha só. Então vamos olhar agora essa expressão aqui. Vamos olhar essa expressão aqui. Olha que coisa interessante, né? Se você olhar, né, essa expressão aqui é como se fosse a série de Fourier, né, de um sinal f de t qualquer, só que com o t grande, né, f de t periódico, com o t grande tendendo a infinito, ou seja, é a própria série de Fourier de um sinal f de t qualquer, porque t grande tendendo a infinito é o próprio f de t,
Ele não tem período. Notem que isso aqui, ó, que ficou aqui dentro desse colchete, né? Como o t tende a infinito, ó, isso aqui vira integral de menos infinito até mais infinito. Essa coisa aqui é essa integral que ficou aqui, ó, que você já tinha, tá? Olha só, isso aqui é como se fosse o coeficiente da série de Fourier. Concorda que isso aqui não seria o CN? Não seriam os CN? Não seriam os CN se fosse uma série de Fourier, né? Porém, quando t tende a infinito. Esse cara que eu acabei de colocar aqui, né, a gente chama de transformada de Fourier. Tá ok? Transformada de Fourier, tá? Ok? Você pode chamar isso aqui também de f grande de ômega. Por que você pode chamar isso de f grande de ômega? Porque olha só, notem que isso aqui é uma integral em dt, estão vendo? É uma integral em dt. Eu fiz aqui fiz mágica nenhuma não, né? Eu só passei. Esse n ômega zero aqui virou ômega, né? Esse n ômega zero aqui virou ômega, tá? Só que aqui eu vou deixar esse ômega tá vendo? Esse ômega e esse d ômega que estão aqui vai virar essa integral que está de fora aqui, ó. Tá vendo? Essa integral de dentro é uma integral em dt. Se ela é uma integral em dt, o que vai acontecer? Se ela é uma integral em dt, vai dar uma função de ômega. Concordam comigo? Vai dar uma... Por quê? Porque tem ômega lá dentro dela. Certo? Não tem ômega lá dentro dela? Então, se eu fizer essa integral em dt, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser um f de ômega. Aí, o que vai acontecer aqui? F de ômega, então, vai ser isso aqui. Vai ser integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t elevado a menos j ômega t dt. Isso aqui, pessoal, presta atenção. Isso aqui é o que a gente chama de transformada de Fourier. É como se fosse quem? A gente já viu. É como se fosse o coeficiente da série de Fourier exponencial, né? Dentro numa série de Fourier de uma função qualquer, uma série de Fourier exponencial de uma função qualquer, periódica, só que o período fazendo o quê? Tendendo a infinito. Notem que isso aqui é um f de ômega. Se eu substituir, olha o que acontece se eu substituir, em vez de escrever isso aqui, escrever f de ômega. O que vai acontecer? Ó? F de t é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de ômega elevado a mais j ômega t de ômega. Estão vendo aqui? Não poderia escrever assim? Notem, isso aqui que eu chamei dessa integral é você sair do f de t e chegar no f de ômega, ou seja, sair do tempo e chegar nas frequências, encontrar os coeficientes entre aspas. Isso aqui não é você sair dos coeficientes e chegar na função? Não é? Não é você sair do f de ômega e chegar no f de t? Está dando para ver? Você está saindo do f de ômega aqui e está chegando no f de t? Essa é a inversa, exatamente. Acabou de escrever. Isso aqui é a transformada de Fourier inversa. Exatamente. Tá? Aí você fala assim, por que a transformada de Fourier inversa é isso? Pela definição. Porque o que você faz? É porque, na verdade, quando a gente expressa a função, né? O que a gente faz? Tem que ser lá do outro lado. Quando você expressa a função, você está calculando os coeficientes. Os coeficientes é você pegar a função e transformar nos coeficientes. Isso é a transformada de Fourier. Só que quando os coeficientes estão prontos, você volta na função original, você chega onde? Você chega na função original. Ou seja, você faz a inversa. Tá ok? Então, acabamos de encontrar a original e a inversa. Só um instantinho. Viram que tem um termo 2π que não existe na original? Esse termo só existe porque eu estou trabalhando com transformada de Fourier usando frequências em radianos por segundo.
Se ao invés disso eu estivesse trabalhando com frequências usando F, vocês vão ver isso lá em telecomunicações, aí não aparece esse 2π, tá? Quem perguntou? Fala. Professor, eu posso usar tipo transformada de Fourier para fazer um tratamento de sinal? Não, claro, você pode usar também a transformada de Laplace. Qual é a vantagem da transformada de Fourier? Presta atenção, né? Quem é a transformada de Fourier? A gente já viu que é isso aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou saindo do f de t e estou calculando as frequências, as amplitudes das frequências que compõem. Quando a gente pega, vamos lá, série de Fourier, quando a gente pega uma série de Fourier trigonométrica, a gente não transforma a nossa função numa soma, né, de coeficientes de várias frequências das formas de onda, das senoides. O que eu estou fazendo aqui é basicamente a mesma coisa, só que agora não é uma soma de frequências discretas, e sim uma soma de frequências contínuas, certo? Quando eu faço a série de Fourier, né, é como se fosse a transformação de uma coisa que é uma coisa contínua num monte de coisas discretas aqui. Os coeficientes ficam assim, né? Só que aqui é o que? Você vai ter infinitos coeficientes também. Não tem infinitos coeficientes na série de Fourier? Tem. A1, A2, A3, A4, A5, até n igual a infinito, certo? E cada um deles está relacionado a uma frequência. Frequência ω0, frequência 2ω0, frequência 3ω0 e assim por diante. Só que são frequências fixas, certo? Aqui, ó, ω0, 2ω0, 3ω0. Cada um desses caras aqui é um cara que multiplica as frequências. Ou seja, eu estou transformando uma coisa que é na série de Fourier. Estou transformando uma coisa que é contínua numa soma de coisas discretas, certo? Mas isso só dá certo porque essa coisa contínua tem que ser o quê? Tem que ser periódica num período específico. Mas quando eu tenho ruído, eu consigo tratar? Calma, a gente vai chegar lá, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, o que é a transformação? Calma, vou mostrar. Claro que sim, vou mostrar como é que funciona. Presta atenção agora, o que é a transformada de Fourier? Transformada de Fourier é muito mais completo. Você pega uma função qualquer e transforma numa soma, numa integral, né, na verdade, né, você faz uma transformação de funções no tempo contínuo para tempo contínuo, para frequência contínua. Então você tem a representação de todas as frequências que existem no sinal aqui, certo? Então vou dar um exemplo, né? Todas as frequências. Mas na transformada na série de Fourier também tem a representação de todas as frequências. Sim, mas o sinal tem que ser o quê? Tem que ser periódico. Eu quero um sinal qualquer. Eu posso usar a série de Fourier para tratar um sinal? Claro que eu posso. Não tem problema nenhum. Porém, o que vai acontecer? Para fazer a série de Fourier para tratar um sinal qualquer, o sinal qualquer tem que ser periódico. Isso não é legal. Tem que usar uma generalização da série de Fourier. Qual é a generalização da série de Fourier? A transformada de Fourier. Beleza, aí você pega um sinal, como você falou, pega um sinal qualquer. Legal? Ok? Aí, esse sinal, por exemplo, ele está contaminado, como você acabou de falar, por ruído. Tá? Ruído, né? Normalmente, dependendo do sinal, vamos pensar em sinais de áudio para simplificar. É um sinal de alta frequência, tá? Ele varia muito, né? O ruído varia muito, até porque, como o nome já fala, se ele é ruído, ele é... Aí tem tipo de ruído, tem ruído gaussiano, ruído branco, etc. Tá? Mas ele varia muito, tá certo? Vamos supor que isso aqui é um sinal de áudio, né? Está misturado com ruído. O que acontece? Quando você for fazer a transformada de Fourier desse cara, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. E de repente, sei lá, tem uma componente, aqui a frequência 0 e aqui a frequência, sei lá, 30 kHz, certo? O que está acontecendo? Você tem aqui, ó, frequências nesse sinal que não são frequências interessantes, né? Porque são frequências que provavelmente não são do sinal de áudio, até porque aqui está 30 kHz, sinal de áudio vai até 20, certo? Aí você pode, por exemplo, passar esse sinal, né, num filtro,
passa baixas, ou seja, com uma frequência de corte de 20 kHz, por exemplo. Então o que vai acontecer? Ele vai tirar esse ruído aqui, certo? Por quê? Porque ele vai pegar e vai filtrar, né? Vai acabar com isso aqui. Quando você fizer isso, você vai ter um outro sinal aqui. E aí, esse sinal, que é o que você fez removendo as frequências altas lá no domínio da frequência, como é que se faz esses filtros aqui? Vocês vão ter várias formas de fazer esses filtros. Se o sinal for um sinal discreto, aí vocês vão aprender o que a gente chama de filtros digitais. Você simplesmente vai lá, tem as amostras da transformada de Fourier discreta, que eu não vou nem entrar aqui. Seria até interessante se a gente tivesse mais tempo para falar de transformada de Fourier discreta. Aí você fala, você não tem sinais 1 e sinais 2? Tem, mas eu teria que ter um sinais 3 para falar sobre isso. Porque aí é um assunto que vocês já vão ver se forem fazer pós-graduação, qualquer coisa assim. Na graduação tem até curso que dão, mas eles dão mais tempo para assinar. Se der mais tempo, se tiver sinais 3, nem que se mata, né, galera? Sinais 1 e sinais 2, a galera já se ferra direto, sinais 3, nem que se mata. Professor, Mas aí você poderia fazer isso, tá? Cortando o quê? Cortando as frequências altas. Quando você voltar, porque tem que voltar, né? Você está trabalhando tudo aqui na frequência. Quando você voltar, o que vai acontecer? Você vai ter um sinal que a maioria do ruído que você tinha sumiu, muito mais limpo, tá? Por que você tem que voltar? Porque você não escuta o sinal na frequência, você escuta o sinal no tempo, é a onda sonora, certo? Que é o que você tem que fazer. Não é só para isso não. Quer ver uma coisa interessante? Vamos supor que você não quer fazer isso, você quer fazer um equalizador. O que é um equalizador? Um equalizador é um sistema onde você pode amplificar frequências de um determinado sinal. Eu vou botar as frequências negativas aqui, porque a gente sabe que as frequências negativas é o que a gente falou, né? Roda de um lado, roda do outro, imaginar dessa forma. Então o que você faz? Você quer aumentar as frequências aqui, ó, de baixa frequência, que é grave, né? Vamos supor que isso aqui seja um equalizador lá que você vai estar lá 0, aqui 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, né? 10 kHz, 20 kHz, certo? Aqui você tem um equalizador. Você pode mudar isso aqui, você pode querer amplificar as frequências para ter mais agudo, mais grave e menos voz, que é a frequência de 1 kHz. Você vai lá e faz uma coisa assim, mais ou menos, na configuração desse equalizador. Se você estiver trabalhando com uma interface, pega o celular, né? Você vai lá, tem, né? Deixa eu pegar aqui. Sons. Qualidade sonora e efeitos. Equalizador. Tá aí, ó. Tá vendo o equalizador? Uhum. Então, a frequência mais baixa aqui, 63 Hz. Porra, valeu, Samsung. É porque na verdade ele botou 63 como metade de 125. Depois 125, que é 63, metade de 125 é 62,5. Ele botou 63 para não escrever isso. 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K. Né? O que está acontecendo aqui? Vocês podem ver aí. O que está acontecendo aqui é que ele tem alta frequência, tem baixa frequência amplificado. Como é que você faz isso? Cara, você transforma o sinal de som. Olha como é que isso é feito. É claro que isso é feito para sons digitais, mas serve também para analógicos. Você transforma o sinal de som lá que você tem, tá? E aí você tem todas as frequências aqui do sinal. É o espectro de frequências que a gente chama. Aí você passa esse sinal por um amplificador por faixa. Como assim um amplificador por faixa? Um amplificador que você tem, para cada faixa de frequência aqui, você tem um filtro desse tipo aqui. Certo? E você pode aumentar, né? Para cada uma frequência você tem um filtro assim, é que eu desenhei todos aqui, né? Mas para cada uma das frequências ali você vai ter um negócio assim. O que vai acontecer? Nessa frequência, vamos supor que 63 Hz. Esse amplificador, quando eu mexo aquele botãozinho ali, ele tem o ganho dele ampliado. Você está entendendo o que eu estou falando? E assim, quando você multiplica na frequência esse cara aqui,
que é o seu equalizador, você multiplica já com os pesos que você deu ali nos botõezinhos, o que vai acontecer? Você vai ter um outro espectro de frequências diferente. Mais forte em frequências mais baixas, mais fraco nas frequências que você não quer, certo? Aí você faz a transformada inversa e o som sai. Isso tudo é feito em tempo real, tá? Digitalmente falando não é fácil fazer não, mas é em tempo real, tá? Por isso que às vezes tem uns delays às vezes, mas não é normal. Você sabe se, tipo, no curso a gente vai ver, por exemplo, quando a gente faz uma transmissão de uma frequência muito alta... Não, calma, Sim, olha só. Daí como elas não se interferem... Isso a gente vai mostrar justamente isso. Na verdade, elas se interferem. Calma, a gente vai mostrar isso. Só que aí a gente lá no receptor... Aliás, uma das maiores aplicações da transformada de Fourier é a transmissão de sinais. Por quê? Porque quando vocês forem ver lá em eletromag, vocês já tiveram linhas de transmissão? Não. Com o Rafael? Vocês vão ver... O Rafael é ótimo, nem sei se é o Rafael. Eu não sei quem é. Quem é? Lucas Lima. Pois é, beleza. Provavelmente ele vai mostrar que a transmissão de sinais de frequências mais baixas, quando ele estiver trabalhando de linhas de transmissões em antenas, que é o último assunto que tem em Eletromag 2, não é isso, né? Quando você estiver falando sobre isso, você vai ver que o tamanho da antena é proporcional à frequência do sinal que você está transmitindo, certo? Então, o que vai acontecer? Se você fizer uma antena proporcional ao sinal de música, de áudio, que é o que a gente escuta, por exemplo, a antena tem que ser enorme, cara. Tem que ser enorme para você ter um ganho interessante. Daí ninguém vai ficar usando um celular com uma antena de 10 metros. O celular tem 10 centímetros, vai usar uma antena de 10 metros? Não faz sentido isso, tá? E aí, o que você tem que fazer? Aí vocês vão ver uma das coisas que a gente mais usa aqui como aplicação de transformada de Fourier, é o que a gente chama de modulação. Modulação é você pegar uma onda de alta frequência e transmitir dentro dela uma onda de frequência menor. Por quê? Porque aí você pode transmitir a onda de alta frequência junto com a onda de frequência menor. Quando você fizer isso, você está somando duas, elas vão... O espectro do seu sinal, em vez de ele ficar aqui em torno de zero, isso aqui já tem a ver com frequência, tá? Em vez de ele ficar aqui, esse cara, ele vai lá para cima. Por quê? Porque você somou aquelas formas de onda, a gente vai mostrar como é que é feito isso, tá? Não se preocupe, a gente vai mostrar na modulação. Você somou e aí as duas formas de onda foram lá para cima. Beleza, o sinal que está sendo transmitido é esse. Mas esse não é o sinal que você quer. Quando você quer escutar o seu som, se você for pegar lá no receptor e tentar escutar o sinal de altíssima, você nem vai escutar. A frequência de transmissão. Como é que você sintoniza uma rádio? Qual é o valor que está lá? Não, ninguém mais sintoniza porra de rádio nenhuma. Tudo aperta um botão. Aperta o botão 1. Está sintonizado, o 2, né? Mas está lá, 102,3, o quê? Sim, 102,3. 102,3 o quê? Patacas? Merrecas? Cruzeiros? É o quê? Acho que é megahertz, exatamente, megahertz. Frequência de 1 milhão de hertz. Qual é a frequência que o ouvido humano consegue ouvir? 20 kHz você tem um ouvido absurdo, tá? Você tem um ouvido absurdo, tá legal? Então, 20 é o máximo, tá legal? Vocês não vão ouvir 20, tá? O pessoal vai nas baladas agora, aí com 25 anos já tá ouvindo só 10 kHz. Porque... É verdade, cara, é verdade. O ouvido fica lá, não, fica no qual é o pancadão daqueles lá, pronto. Ferrou, né? Paredão de som. Pois é. Na transmissão, por exemplo, da TV ela tem que transmitir para o satélite. Mais ainda. Aí se tiver, eles têm que ver se a onda é parecida com outra para elas. Não... Calma, aí que eu tô falando. Para cada canal, você tem que ter canais diferentes. Aí são as portadoras, é justamente isso. Para cada TV, para um sinal da TV Globo não interagir com o sinal da Band, por exemplo, a portadora é diferente. Essas frequências que a gente está escolhendo, a mesma coisa das estações de rádio, pô. Vocês aprendem isso em princípio de telecomunicações. Aprendiam, né? Não
não sei. Quando eu dava, entendeu? Você pegava. Não sei, quando eu dava, vocês aprendiam estações de rádio, como é que você faz para diferenciar, qual é o espaço que tem que ter, qual é o espaço. Quem está dando vídeo de telecomunicação? Tá. Quando eu dava, eu ensinava isso, porque você podia, por exemplo, escolher. Por que uma rádio não interfere? Não, até pode interferir. Tinha problema que era assim: o que pode acontecer se você usar uma frequência de portadora tal? O que é o tal da portadora? A portadora é aquela é a faixa de alta frequência que você usa para transmitir a baixa frequência. Notem que a baixa frequência pode ser até sinais de vídeo que são de frequência alta. Sinal de vídeo tem frequência alta. Mas aí você usa uma mais alta ainda, para você justamente não ter problema, né, com isso, tá ok? Celular também, né? Celular você usa frequências diferentes também, 4G, 5G. Quanto mais a frequência aumenta, mais você pode transmitir as outras, né? Por isso você vê os modems que tem 2,4 5 GB, 2,4 você só consegue chegar a 50, até no máximo 100 mega, 104 mega, né? De bits, né? E 5 GHz você pode chegar até os gigabits, né? Gigabit. Eu tenho um roteador lá em casa que pega, sei lá, 3.600 megas, ou seja, 3.6 gigabits, né? Mas não tem isso em termos de... Quer dizer, até tem agora, porque está aparecendo. Você pega... Aqui em Maringá, acho que... Não sei se tem alguém que já está fornecendo 1 giga. Né? Mas aí, por exemplo, aqui sabe o que acontece? Eu já tive 1 giga em casa. Agora eu tenho 900 mega. Como é que você fez isso? Eu tenho 600 da Copel, que, porra, vamos combinar... agora chama Liga, né? Eles mudaram de nome. Mas a Copel Telecom é bem estável, é bem decente, né? Não dá problema. Então, tenho 600 há um tempão, né? Não pago nem caro, estou pagando 129. 129 por 600, mas que não tem em Maringá inteiro, né? Em alguns lugares. Pagando 129, legal, beleza. E eu tinha 400 da Oi, que era já vou falar, que era um valor que tinha... que era 100 reais, cara, 400, era bem barato. Aí o que aconteceu? Eu fiz um outro plano de celular e mudei de Claro para Vivo. E aí nesse plano da Vivo, se você pegar lá o tal que eles chamam de Vivo Total, que é bom para quem tem muita gente, no meu caso são 5 linhas, né? Minha, da minha esposa, meu filho, da minha filha, da minha sogra. Então eu peguei esse plano, né? E eles dão, no Vivo Total, 300 megas de internet. Aí eu mandei a Oi embora e fiquei com 900. Só que aí você tem que ter um roteador que junta. Entendeu? Não na verdade, é um que a gente faz de line aggregation. Ele pega 2 linhas ou mais e junta numa só. Entendeu? Faz balanceamento de carga. Isso vocês poderiam ver em redes de computadores, mas não é nem assunto para o pessoal de engenharia elétrica, não, mas para o pessoal de engenharia de computação. Também já dei isso aí na época que eu dava aula de redes no Sesumar. Entendeu? Aí fiz isso, e aí se eu for fazer um teste lá de velocidade, né, o download dá 900 MB, entendeu? Né, e o upload dá 750. Por quê? Porque a Oi não dá os 300 de upload. Oi não, a Vivo agora, ela não dá 300 para cima, 300 para baixo, ela dá 150 para cima. Mas a Copel dá 600 de upload e 600 de download. A Copel dá. A Copel daqui a pouco vai chegar com 1 giga aqui, já tem em Curitiba. Não tem nenhuma limitação técnica, é a limitação de nego querer pagar, entendeu? Uma questão de grana, tá certo? Mas é isso, então você pode fazer. E aí você junta as duas. Então o roteador tem que ter isso para poder. E aí, às vezes, e é legal, você pega, por exemplo, antigamente eu não conseguia chegar e aproveitar esses 900 no celular, porque para você ter um 900, etc., você tem que ter conexão sem fio já, que eles chamam de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, e aí você não tem em todos os lugares, esse celular já tem. Aí quando eu faço o teste aqui, ele não consegue tanto, porque é um wireless, né? Então você nunca consegue no wireless, sem fio, você consegue no cabeado, né? Mas ele chega altão também,
Às vezes eu fazia uns testezinhos para ver se está funcionando a agregação e fazer legal. O que você fala de corteio? Não, eu ia falar dessa tecnologia 5G, por que demora tantas vezes para chegar aqui por falta de... Não, aí, vamos lá, vamos diferenciar só duas coisas. Quando eu estou falando agora 5 GHz e 2 GHz, é tecnologia de roteador modem. A tecnologia 5G que você está falando, dos celulares, não é isso? Essa aí é 5G, 4G, 3G. Né? O que nós temos aqui em Maringá? Nós temos um 4,5G. O que é? É um 4G com esteroides, né? Anabolizante. Ok? Então ele é um pouquinho melhor, ele consegue. Mas o problema aí do 5G é a antena mesmo. O cara tem que colocar antenas novas. Vai demorar a chegar um pouquinho aqui. Tem que colocar antenas para você conseguir maior velocidade. Aí você fala assim, pô, não é legal? Na verdade, para a companhia de telecomunicações é bom o 5G. Só que não adianta ela colocar aqui em Maringá se não vai ter nenhum telefone 5G, né? 5G, por exemplo. E aí, como é que ela vai ganhar a companhia de telecomunicações? Ela vai agregar serviço, né? Entendeu? Então, eles aumentam depois o preço, né? Você vê, você paga esse plano. Pô, eu pago... Para isso tudo que eu estou falando, esse Vivo Total aí, com 5 linhas e mais o... Eu ainda pago uns extras aí, inclusive eu tenho que ver isso esses dias, porque quarta-feira que vem a gente vai ter aula, mas quinta-feira eu já não estou aqui, estou viajando. O que vai acontecer? Eu vou pegar e eu tenho... Vai todo mundo ter aula junto com o Coit, tá? Tá maluco? Então, olha só, eu vou pegar e vou ver direitinho, porque eu pedi um serviço que eles chamam lá de Vivo Mundo, uma parada dessa aí que você tem internet lá para fora. E se tiver 5G lá fora, pega, porque é uma coisa de um acordo deles. O problema é que, por exemplo, na última viagem que eu fiz, deu problema, cara. Eu fiquei fiquei sem nada, fiquei sem o 3G que a gente chama, né? Sem os dados quando cheguei lá. Tive que resolver depois quando cheguei no hotel. Tá? Mas eu já viajei muito assim, porque a gente... Não, era ótimo, né? Eu já viajei muito assim. O pessoal... Sempre tinha um jornalista que eu viajava, né? Que ele chegava no país, a primeira coisa que eles faziam era comprar um chip, um pré-pago para ficar usando na viagem. Pô, isso não é barato não, cara. O cara vai, pô, $50 para você usar durante, sei lá, uma semana, vai se ferrar, pô, $50 é dinheiro, entendeu? Aí eu não ficava usando não, eu ficava roubando Wi-Fi, né? Ia para a porta do Starbucks lá, e aí eu pedia o Uber. Ia para a porta do supermercado lá e pedia o Uber, entendeu? Entendeu? Ou então pedia para o cara que comprou lá, para o Mané que comprou o chip lá e pagou 50, pô, roteia aí teu celular, vai. Ok? Então, não, pô, é complicado, não vou ficar gastando isso tudo. Cara, eu vou te falar, hein? Não é essa maravilha toda, não. Depende muito de onde você está. Se você está na Califórnia, etc., não sei o quê, tá legal, mas dependendo do lugar, não é tão bom não, cara. E também por exemplo, quando tem muita coisa na cidade, etc. e tal, os caras têm dificuldade em conseguir, às vezes, determinado... O 3G não vem, cara. Tá todo mundo usando. Já aconteceu comigo em São Francisco, etc. e tal. A gente tem reclamações também, tem seus problemas, sabe? Mas agora eu vou para a Europa, então eu quero que funcione. Esse plano meu, pô, não é nem tão caro. É caro, né? Eu pago quase R$400, mas assim, são 5 linhas, tem a internet, tem o 3G na Europa e tem o 3G nos Estados Unidos. E o número e as ligações são todas ilimitadas. E a internet, para compartilhar entre as 5 linhas, é de 300 GB. Entendeu? Então, quase nunca dá problema, né, por mês. Pô, você pode usar 10 GB por dia entre 5 linhas. Pô, dá até para ficar baixando filme, cara. Entendeu? Não é o caso, mas você pode. Não paga quando você está fora, etc. Né? É legal. A melhor coisa é você usar lá fora o 3G, que aí você se comunica com o WhatsApp, né? Você liga por WhatsApp, você faz tudo pelo WhatsApp. Não precisa ficar se ligando internacional nem nada. O negócio que é bem que eles Wi-Fi de que eu achei que ia ser bom e dar para os negócios, o grátis você só pode mandar mensagem. Você não pode ser rede social, você não pagar. Não, exatamente.
Ok? Vamos lá. Então, você já viu o poder que nós temos aqui com a transformada de Fourier. Porque você chega, já vou finalizar. Você chega e o que você faz? Justamente para fazer tratamento de sinal. Sai do tempo, vai para a frequência, mexe na frequência, faz todo o tratamento que você quiser, volta para o tempo. Por exemplo, acabamos de falar, transmissão de sinal. Faz a modulação. Modulação é o quê? É pegar o sinal que você vai transmitir, jogar ele junto com outro sinal de alta frequência. Esse sinal de alta frequência a gente chama de portadora, certo? Lá para cima. Aí transmite. Aí não precisa fazer uma antena de 10 metros para você, nem para você transmitir, nem para você receber. Certo? Para transmitir, você até faz umas antenas. Na verdade, as antenas de transmissão não são nem muito grandes. Ah, tem uma antena enorme lá. Não é, a antena não é grande. Grande é a torre que sustenta a antena. Lá em cima, o transmissor é pequeno, coisa desse tamanho aqui. Pode ver os transmissores de alta frequência que vocês encontram. Maringá tem links de alta frequência, né, para ligar a empresa. Às vezes você não consegue. No Rio de Janeiro também tem, em São Paulo também tem. É que hoje você cabeia muita coisa, então tem fibra, o cara usa fibra, mas antigamente o cara não tinha isso, você precisava de um valor. Como é que você ia ficar usando a linha telefônica? Aqui em Maringá vocês nunca tiveram problemas com linha telefônica, porque é uma cidade relativamente nova, tá? Então quando vieram as centrais telefônicas para cá, eram centrais novas, centrais todas eletrônicas, etc. Eu já peguei... No Rio de Janeiro tinha bairro que você não podia morar se você quisesse internet, porque a internet era por telefone e as centrais eram rotativas dos anos 30, né? Por isso que tinha lá telefone de coisa, né? Telefone de disco, né? Entendeu? Você usa uns pulsos, etc. Um negócio horroroso. Não podia. Isso aí. Mas a fiação que o nego rouba hoje não é cabo de telecomunicações. É cabo de energia, porque é cobre, é caro pra cacete. Entendeu? Cabo de energia. Telecomunicação não é. Telecomunicações hoje é tudo fibra. Então, a fibra é muito barata. Não dá para vender, não dá para usar. Entendeu? Não. Não dá, não rola. Ok? Então, a gente viu, acabou de mostrar como é que funciona. Olha lá, a transformada de Fourier, né? Que a gente escreve assim, a gente coloca assim, transformada de Fourier de f de t é igual ao f grande de ômega. Lembra que a gente usava f grande de s para Laplace? F grande de ômega. E olha aqui, é o integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. Olha como é que é parecido com Laplace. É só substituir o s por j ômega. Estão vendo aqui? Por j ômega. Tá? Fica igualzinho. Tá? E a integral aqui é de menos infinito a mais infinito. Aqui você não vai mexer nisso. Tá? Então aqui é a transformada de Fourier. E a transformada inversa, como ele falou, é você pegar esse f de ômega, que é isso aqui, e chegar no f de t. Então a transformada inversa já está aqui. Tá? Notem que a transformada inversa da transformada de Fourier, ela é absolutamente... não é que seja... Lembra? Na transformada de Laplace, a gente fazia a transformada direta usando a integral. Né? Não era tão simples, mas dá para fazer usando a integral. Tá? Mas a gente nunca fazia a transformada inversa, porque dava uma integral de c mais j ômega, c menos j ômega, uma coisa... Por quê? Porque a transformada de Laplace, quando a gente faz, a gente sai do tempo e chega no s. E o s é um número complexo que tem parte real e tem parte imaginária. Ou seja, você sai do tempo, que tem uma dimensão, tempo, e você chegava no plano, que tem duas dimensões, parte real e parte imaginária. Fazer a integral no plano para voltar é muito mais complicado do que fazer a integral na linha. Transformada de Fourier, você sai do tempo e vai no ômega. Linha, linha. Fazer a transformada inversa é quase igual, pode ver. É quase igual. Ok? Não tem muita complicação. Fazer a transformada inversa é quase igual. Tá? E aí mas na verdade vocês vão ver que a transformada inversa de Fourier, ela tem umas coisas interessantes. Né? Você tem um monte de regras que você pode usar, uma que se chama dualidade. Então, tipo, se você vai aprender o seguinte, você vai aprender isso. Vamos supor que a gente vai mostrar isso. A transformada de Fourier disso, né? A gente vai ver isso, é uma coisa assim, tá? A gente chama essa função de sinc, tá? Então a transformada de Fourier de um pulso retangular é um sinc. A gente acabou de colocar aqui, certo?
um pulso retangular é um sink. Aí você vai ver que se você fizer a transformada do sink, que deveria ser uma coisa difícil de fazer, se você imaginar a integral disso aqui deve ser uma coisa complicada, mas você vai descobrir que isso aqui vai ser um pulso retangular. Existe uma dualidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É bem legal isso, é bem legal. Isso facilita pra caramba a nossa vida, tá certo? Isso facilita muito a nossa vida, tá? E claro, vai ter tabela pra caramba, vocês vão usar direto. Mas às vezes, então por exemplo, ó, tá? Por exemplo, você vai ver que a transformada de um triângulo assim vai ser um sink ao quadrado, né? Notem que não é tudo sink não, tá? Né? É um sink ao quadrado, por exemplo, né? E aí, como é que você vê que isso aqui é ao quadrado? Você pode ver que esse aqui, se você inverter aqui, né, fica ao quadrado, né? Aí você vai ver que a transformada do sink ao quadrado vai ser o quê? Um triângulo, tá? Isso ajuda, né? Chama-se dualidade, uma das principais propriedades da transformada de Laplace. Isso faz sentido pra cacete. Por que isso faz sentido? Olha como é que é a fórmula da transformada de Laplace, da transformada direta. Olha lá. Olha a transformada direta. Não é f de t elevado a menos j ômega t dt? E olha a transformada inversa. F de ômega elevado a mais j ômega t dt ômega. É quase igual. Só tem um sinal, estão vendo ali? Na verdade, só fica diferente quando os sinais não são pares. A gente vai mostrar isso, tá? Mas a princípio facilita pra cacete. Tá ok? Se for função par é quase igual, tá? Então beleza, né? A aula que vem, que é a quarta-feira, a gente já vai dar, a gente já deu a definição aqui, né? Mas a gente vai começar a fazer algumas transformadas e falar de propriedades. Então, primeiro tem que falar das transformadas, tem que chegar nas propriedades e aí depois a gente vai fazer as aplicações, tá certo? Ok? Falou. Bom, amanhã, né? Amanhã é dia de Copa do Mundo, né, galera? Amanhã é show do Neymar. Puta merda. Cara, olha, o Brasil pegou a Croácia, mas, pô, é um time enjoado, cara. Não pode deixar com os pênaltis. Porra. Pode deixar com os Eles, assim, eu acho que eles vão jogar para ir para os pênaltis. Eu também acho. Entendeu? Eles vão jogar para ir para os pênaltis. Do Brasil? Eu botei 2-0. 2-0. Eu botei 2-0. Cara, às vezes não. É que nem o jogo de Portugal estava meio amarrado. Aí de repente, porra, simplesmente os caras conseguiram, dispararam, né, cara? Simplesmente.